apenas o versículo de número 13. Amém? Êxodo 20. Êxodo 20, versículo de número 13. Êxodo 20, versículo de número 13, tema, é uma pergunta, né? Não matarás ou não irá assassinar? Parte 1, amém? Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Êxodo 20, versículo de número 13. Não matarás. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou. Pai, o culto é para o Senhor. Quando nos reunimos como igreja, viemos apenas para cultuar a Ti. Mas o Senhor é tão bom, Pai, que permite que nós nos alegremos na Assembleia dos Santos. Que nós nos regozijemos, aleluia, com as palavras que vêm de Ti através dos irmãos, com os louvores que exaltam a Ti, aleluia, porque glorificam o Teu nome, Tua pessoa. Então, quão abençoados, Senhor, todos os cultos são, mas eu Te agradeço, Pai, em particular pelo culto de hoje, porque está tão maravilhoso, tão bom. Ó Pai Santo, Pai amado, que maravilhoso, Senhor, é servir a Ti, que amor indizível, incondicional o Senhor tem por nós, porque somos pecadores, Pai, falhamos, erramos, cometemos diversas falhas durante a semana, e o Senhor, mesmo assim, tem palavras de exortação, palavras de amor, nos corrige, nos castiga, e tudo isso nos leva a um gozo indizível da nossa parte em relação a Ti. Como o Senhor é bom, ó Pai querido, Pai celeste, como o Senhor nos ama. Ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor, nos instrui segundo a Tua palavra, segundo a Tua lei, santa, perfeita, para que possamos compreender, aleluia, a Tua vontade, e que possamos, ao deparar com as situações que esse mundo que jaz no maligno coloca para nós, nós possamos, com a mente de Cristo dada a nós, discernirmos entre o bem e o mal, e possamos tomar sempre a decisão, aleluia, que Te agrada, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco, Pai, é o coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite, é o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. O mandamento não matarás é o 6º mandamento do Decálogo, amém? Do famoso 10 mandamentos. E como vocês puderam notar, não é? É um mandamento curto, apenas duas palavras, não matarás, amém? Que trata de uma proibição absoluta, amém? Não matarás, completa e expressa por Deus através de Moisés de maneira simples. Né? Imagine Moisés falando o decálogo para o povo judeu, ele fala, não matarás. Amém? Então, uma proibição absoluta, completa, expressa por Deus através de Moisés, seu servo, simples. Mas apesar de ser simples, né, um mandamento simples, não matarás, amém? Simples, curto, de entender, fácil de entender, nada complexo, até porque a palavra de Deus é simples, o evangelho é simples, amém? Este mandamento engloba uma ampla área nesta caminhada, nessa peregrinação que nós temos nesse mundo. Ele abrange diversas situações em que o mandamento não matarás serve para nós, para meditação e para decisão nossa. Por exemplo, alguns exemplos, amém? Ele serve para a pena capital, ou a famosa pena de morte, amém? Quando vamos discutir isso, não matarás entra, amém? Eutanásia, amém? Guerras,
Amém? Suicídio, aborto, todas são áreas em que esse mandamento não matarás está diretamente envolvido, amém? Com o constante do contexto bíblico, amém? Todas essas áreas estão intimamente ligadas e podem ser orientadas através do sexto mandamento, amém? Então, é um texto interessante, curto, e ele começa com um não, um negativo, não faça. Mas ele expressa uma realidade, uma intenção positiva da parte de Deus. Ele fala, não matarás, então é negativo, não faça. Mas ele expressa uma intenção positiva de Deus, amém, em relação ao ser humano. Amém? Deus, nosso Pai, está nos dizendo o que através do sexto mandamento? Que a vida deve ser o quê? Respeitada. É isso que ele está querendo dizer. É um negativo, mas que vai envolver um positivo. A vida deve ser respeitada. A vida deve ser protegida. Amém? Por que isso, pastor? Por que a vida deve ser protegida? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 6:26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano é distinto de todo o resto da criação nesse sentido. Amém? A gente já pregou alguns salmos aqui, alguns textos em que, quando os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, olharam para Deus, amém? E viram a grandeza de Deus comparados com ele ou com a humanidade, eles coisificaram o homem. Na escrita da Escritura, o homem não passa de uma coisa. Amém? Né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já falei várias vezes aqui na igreja. O homem é a cereja do bolo. Geralmente quem fala esse tipo de coisa está enaltecendo o ser humano a um ponto que o ser humano não deve ser enaltecido. Porque ele é a cereja do bolo, amém. Mas ele continua sendo parte do bolo. Então, se comparado com Deus, nós não estamos no pé de igualdade com Deus nesse sentido. Amém? Nós somos deuses, podemos decretar, podemos... Não, amém? Somos criaturas. Deus criou o ser humano. Nesse sentido, não há nada do que nós devemos nos gloriar acima de qualquer coisa. Amém? Mas nesse sentido de ser a imagem de Deus, aí sim. Aí sim a questão da cereja do bolo pode entrar. Porque Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Nenhum outro ser criado, amém, tem essa distinção. Então o homem, nesse sentido, ele é distinto do resto da criação. Amém? Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então uma pergunta surge. O que significa ter ou ser criado à imagem e semelhança de Deus? E essa pergunta é fundamental para que a gente comece a entender o sexto mandamento. Amém? Por isso que a gente primeiro vai para o fundo de pano do sexto mandamento, que é a importância da vida humana. Amém? Que Deus quer que seja protegida e guardada. Amém? O que significa ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que somente os seres humanos têm a capacidade, e aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu escrevi dessa forma aqui o texto que eu vou expor para os irmãos. De uma vez alcançados por graça, amar a Deus verdadeiramente, porque ele nos amou primeiro. Mas por que o parênteses, pastor? Porque até os ímpios sentem falta de Deus. Porque Adão, quando pecou, nós perdemos, a humanidade perdeu Deus. Então por isso que você vê os ímpios nas religiões muitas vezes, amém? Buscando aquilo que eles nunca vão alcançar com suas forças. Mas quando alguém é alcançado, então eles buscam um amor entre aspas,
Amém? Mas buscam. Amém? Agora, quando Deus nos alcança por graça, mediante a fé com o seu amor, então nós temos a capacidade de amar a Deus. Amém? Ele nos amou primeiro, então nós temos capacidade de amá-lo. Amém? Mas não somente amar a Deus, nós temos a capacidade, por sermos semelhança, feito imagem e semelhança de Deus, de amar o quê? Nossos semelhantes. Amém? Os ímpios também amam. Tem um grau de amor pelo próximo. Amém? Os crentes muito mais. O amor, dom de Deus. E mais, e de se relacionar de forma criativa e amorosamente com o restante da criação. Então você vai ver o homem, ele se relaciona com toda a criação de forma criativa e amorosa. Um cachorro não consegue isso. Amém? Um pássaro não consegue isso. Ele tem instinto, mas ele não consegue. O pássaro não tem um pensamento assim, olha, eu amo a floresta. Ele não tem esse tipo de pensamento. Amém? Ou o cachorro, eu amo os gatos. Não tem esse tipo de pensamento. Agora o ser humano consegue demonstrar afeição. Olha que bonita essa floresta, eu não vou derrubá-la porque é bela. Amém? Ou então, cuidar de um animalzinho, proteger. Amém? Ele usa de criatividade com esses animais. Amém? Né? Cachorros são treinados para coisas que, teoricamente, eles não eram para fazer. E o homem domestica animais. Então, essa é a diferença. Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. Ele é governante da criação, co-governante com Deus. Amém? E esse é o pano de fundo, como nós já falamos, do sexto mandamento. E sem esse pano de fundo, fica difícil de entender o sexto mandamento. Por isso que eu estou indo primeiro para isso. Amém? Então, a preocupação explícita do sexto mandamento, devemos entender isso, é com a vida humana. Não é com a vida do cachorrinho, nem do gatinho, nem do pernilongo, nem do passarinho. Tem que ficar bem claro isso. O sexto mandamento é uma preocupação direta e específica com a vida humana, com a vida do ser humano. Não que a Bíblia não trate de maneira simplificada, e ela trata, nós vamos entrar nesses temas, não vamos entrar, mas ela trata, sim, de maneira simplificada, é verdade, da vida de outros seres viventes criados por Deus. Amém? Mas o sexto mandamento está intimamente ligado à proteção da vida humana. Amém? Não dos animais. Amém? O Deus Trino, então você não pode usar o sexto mandamento para, olha, não mata o cachorro. Amém? Porque você vai estar usando o sexto mandamento de maneira fora do seu contexto. Não é isso que o mandamento está falando. Nós podemos até falar para não matar o bichinho, mas com outros textos, não com o sexto mandamento. Amém? O Deus Trino criou Adão para ser o mordomo, como já falamos, o corregente de todo o restante da criação. E mesmo com a queda de Adão em pecado, permanece no ser humano uma dignidade, amém? Não para salvação. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio, uma dignidade distinta de todo o restante da criação. Amém? Em outras palavras, o ser humano para Deus tem muito mais importância do que o cachorrinho, do que o gatinho, o passarinho que você tem na sua casa. Mateus 10:31, um texto famoso. Então, para simplificar isso, o ser humano tem muito mais importância para Deus do que qualquer outro ser criado. Mateus 10:31. Amém? Jesus fala, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Bem, texto simples, mas já expressa exatamente isso. A preocupação de Jesus não era com pardais, nem com bois, nem com nada disso. Ele veio salvar a sua igreja, que é formada de quê? De seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, irmãos, já podemos aprender algo. É pecado, sim, tratar e colocar animais
em uma posição de igualdade ou mesmo de superioridade em relação ao ser humano. E a nossa geração tem feito isso de maneira maligna. Amém? Quando você dá mais valor à vida dos animais do que à vida humana, você está em pecado. A nossa geração é uma geração que jaz no maligno. Quando eu falo isso, estou falando da igreja, apesar que esse pensamento mundano tem adentrado as igrejas, muitas. Mas você olha aí a humanidade preocupada com o ovo da tartaruga, não pode pisar no ovo da tartaruga, se pisar não sei quantos anos, não pode comer o ovo da tartaruga, você está morrendo de fome, morre de fome, mas não come o ovo, porque senão você vai preso. Então é melhor comer, ir preso e ir para a cadeia ser alimentado, né? Um absurdo, mas aprova aborto e a morte de crianças. Então isso é maligno. É maligno quando você faz protesto porque alguém matou um cachorro e não faz protesto nenhum quando uma criança é assassinada. É maligno quando você não quer ter filhos e pega um cachorrinho e faz dele seu filho. É pecado. Não há uma distinção clara, amém? Entre o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o resto da criação. Ponto. Não há o que discutir. Nós gostamos dos animais. Eu mesmo tenho um periquitinho lá em casa, bonitinho. Cuidamos dele. Mas ele não é um ser humano. Ele não é tratado lá em casa como um igual da família. Ele é um bichinho que a gente gosta. Tirar a vida de um ser humano é pecar diretamente contra Deus, que o fez à sua imagem e semelhança. Somente Deus, irmãos, pode dar e tirar a vida do ser humano. Somente Deus. Então esse negócio aí, a gente ouviu muito no negócio de Covid, nós vamos salvar vidas. Não, se a gente fizesse assim, ninguém ia morrer. Tudo hipocrisia e arrogância humana. Somente Deus tira e dá a vida. Nenhuma outra criatura tem esse direito, nem mesmo o diabo. Opa, calma aí, pastor. Como não? A Bíblia fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. É verdade, eu não nego isso, a Bíblia fala isso. Mas ele, o inimigo das nossas almas, só faz isso debaixo da autoridade absoluta de Deus. Ele escraviza a humanidade com o poder da morte, porque as pessoas sem Deus têm medo da morte, mas ele não tem o poder de tirar a vida de ninguém se Deus assim não der a ordem. Fique bem claro isso. Então, tem muita, principalmente linha pentecostal, acredita muito que a pessoa morreu porque Satanás tirou a vida dela. E tira Deus totalmente da questão. Não pode, não tem isso. Pode ter sido Satanás que tirou verdadeiramente, mas porque Deus deu a ordem. Amém? Ninguém morre de véspera. Deus determinou o dia do nosso nascimento e o dia da nossa partida, se é que podemos dizer assim. Amém? Abre lá em Êxodo, um texto interessante, capítulo 21, você está no 20, vá para o 21. Veja o cuidado de Deus com a vida humana. Êxodo 21, versículo de número 28. Êxodo 21, 28. Fala bem assim. 21, 28. Se algum boi... Aí, irmão, você pode botar cachorro, pega um pitbull aí. Né? Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, a pessoa morreu. O animal atacou aquela pessoa e morreu. Amém? O boi será o quê? Apedrejado. E não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Em outras palavras, o boi vai ser morto. Irmãos, Deus não permite que um outro animal mate o ser humano. Se matar, deve ser morto. Vou botar um exemplo bem radical aqui. Vamos imaginar, e tem campanha aí, né? Que o último leão da Terra, só tem último, acabou, está em extinção.
e esse leão pega o último e mata um ser humano. Vamos botar o negócio mais fechar mais o cerco. Tem um casal de leão, ainda tem chance de reproduzir, ainda não tem filhote. E esses leões estão lá em cativeiro porque eles querem que haja filhotes e é para salvar os leões. Tem alguma coisa errada? Não. Amém? Quer salvar da extinção. Não há pecado nenhum nisso. Mas o leão acaba atacando um dos leões, a leoa ou o leão macho, ataca um dos treinadores ali, um dos que alimenta ele e mata. Qual é a atitude a ser tomada, segundo a lei de Deus? Mata. Ah, mas vai extinguir. Naquele dia, pode ter certeza, vai ter um leãozinho lá. Porque Deus vai restaurar toda a natureza. Esse é o ponto. Veja o cuidado de Deus com a vida humana. Irmãos, vivemos em uma sociedade onde a morte de pessoas virou algo banal. Banal. A criminalidade no Brasil mata mais do que qualquer guerra atualmente no mundo, inclusive a guerra mais famosa aí do momento, que é a guerra da Ucrânia. Mata-se muitas pessoas. Os homicídios são extremamente violentos no Brasil. Mata-se muita gente. Uma geração de homens, falando só de homens, 92% de homicídios violentos, envolvidos com violência, crime e drogas, são homens, sexo masculino. E não há qualquer comoção no país. Nenhuma. Não há. Ninguém fica comovido. Ao contrário. O que mais tem nas televisões, principalmente abertas, é programas falando de morte de pessoas, morreu tanto numa chacina, morreu tanto isso. Isso é jogado na sociedade e se tornou banal. Ninguém fica mais comovido. Em países vizinhos do nosso, e isso não, pelo que só se Deus tiver muita misericórdia, vai acabar acontecendo no Brasil, que Deus tenha misericórdia. Mas em países vizinhos nossos, vimos pessoas cantando eufóricas, de maneira a dar inveja a torcidas de futebol organizadas. Amém? A criação de leis que liberam o aborto, ou seja, o assassinato de seres humanos no ventre de suas mães assassinas. Cantando como torcidas de futebol, dando glórias ao diabo, porque foi criada uma lei que permitia matar crianças com 24 semanas ou coisas assim. Cantando, viva o Chile, aqui nós podemos matar nossas crianças. Aqui a mãe assassina vai matar e vai gozar de liberdade. É banal. Ninguém mais cora de vergonha. Ninguém mais sente, quando vê um corpo estendido no chão, não chora mais, não sente um aperto no coração, porque uma vida foi tirada à semelhança de Deus. Jogos, filmes, seriados banalizam a morte humana. Quando eu era mais jovem, as pessoas, os irmãos, espero que não fique escandalizado, as pessoas criticavam muito aquele desenho japonês, Dragon Ball, né? Aquilo dali é fichinha para o que se passa hoje aí. Eu não tenho em casa, mas às vezes eu começo a ver e falo, meu, eu não posso assistir isso aqui. Desenhos animados aí de super-heróis e seriados é fichinha comparado com o que se passa aí em Netflix e em outros lugares. Membros são arrancados, as pessoas são mortas de maneira... Ah, mas é desenho. Vai lá, seriados, seres humanos, teoricamente vivos, né? Um personagem, são mortos assim. E você vai ver os comentaristas desses canais elogiando a perfeição. Banalização. Maligno. Irmãos, preste atenção. A vida humana, nesse aspecto, tem da parte do Deus Trino uma sacralidade. Amém? E quando uma vida é tirada de forma vil, deve ser motivo de grande tristeza no meio do povo de Deus. A palavra de Deus é bem clara, não é? Não vos amaldeis ao mundo. Não seja amigo do mundo.
Não coloque na frente dos seus olhos nada que leve à banalização da vida humana. Se você gosta de assistir jornais que só fala de morte, pare de assistir. É um conselho, tá, irmãos? Porque isso não faz bem para você. Se você assiste filmes, seriados que matam, o certo é a gente parar de assistir. É banal. Não é bom. Preste atenção, irmãos. E aqui o negócio vai ficar mais apertado. Até o pior dos assassinos, um estuprador, um pedófilo, não merece ser assassinado a sangue frio no meio da rua. Antes que haja da parte de Deus, através das autoridades, por eles instituídas, um julgamento justo. Quando você vê aí pessoas matando, né? Infelizmente, se você quiser procurar na internet, você vai encontrar, querendo matar, o cara é isso, o cara é aquilo, vão lá e fazem justiça com a própria mão, né? O famoso justiça com a própria mão. Isso não vem da parte de Deus. Até esse merece um julgamento justo. Romanos 13, capítulo de número 1. Romanos 13, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Esse é o contexto nosso, da igreja, tá? Da nova aliança. Diz assim o versículo de número 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, todos os homens. A igreja, então, nem se fala. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz o quê? A espada. Quando Paulo fala da espada aí, não está falando de uma alguma coisa, está falando de morte. Ele é que pune com a morte. Ele é que condena o assassino, o estuprador, quem? O Estado. E essa é uma diferenciação que a gente pode até lembrar aqui de Israel como nação. Quando havia um assassino lá, e a gente vai ver outros pecados que também tinha pena de morte, quem é que executava? Era o Estado? Não. Em geral, era a família. Amém? Era a família. Há vários aspectos que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Amém? Né? A pessoa matava sem querer. A família de quem foi morta tinha o direito de escolher uma pessoa da família para matar. E o que Deus falava? Havia cidades de refúgio, que a pessoa tinha que viver ali até a morte do sacerdote. Por que a morte do sacerdote? Porque é necessário que o sangue cubra o pecado. Apontando para quem? Para Cristo. Aí quando o sacerdote daquela cidade, né, morria, aí esse homem estava livre. E o vingador do sangue não poderia matá-lo. Agora o vingador do sangue poderia matá-lo se ele saísse da cidade, com o sacerdote ainda vivo. Eram as cidades de refúgio. Né? Então é a família. Quando você encontrava um pecado muito grave, a família que deveria apedrejar. Primeiro se levava o sacerdote, se julgava, não, merece a morte. A família deveria, para tirar o mal de Israel. A gente vai entrar em melhor detalhes. Hoje, no Brasil, falando de Brasil, você não pode matar uma pessoa sem que se passe por um julgamento justo. Agora, uma coisa, irmãos, muito importante que devemos fazer, e a gente já entrou um pouquinho nisso aí, é a relação da lei moral de Deus encravada no coração de cada ser humano da face da terra, que está acima da cultura e da história dos povos. A lei de Deus, a lei moral de Deus que está encravada no coração, ela não está nem aí com a cultura e nem aí com a história dos povos. Ela é superior a isso. Não é porque alguém pode falar, mas a cultura desse povo não é uma cultura cristã. A lei de Deus está encravada lá. E ela está acima de qualquer cultura. Então a gente tem que fazer essa diferença.
dessa lei, a lei moral de Deus que está encravada no coração de cada ser humano, e a lei civil dada a Israel como nação no Antigo Testamento. Porque em relação a Israel, a lei moral e a lei civil, elas são muito mescladas. E às vezes você tem que tomar muito cuidado para discernir entre uma e outra. Amém? O Deus vivo tinha uma relação diferenciada em relação à nação de Israel. Amém? No Antigo Testamento, onde Deus a separou para ela ser um exemplo para todas as nações ao seu redor. Ou seja, em relação ao sexto mandamento, que é o que nós estamos estudando hoje, devemos distinguir o que foi exigido exclusivamente para a nação de Israel e o que se encerra com a vinda do Messias, do Cristo Jesus Cristo. Amém? E o que, através da luz do Evangelho, continua sendo válido para nós na nova aliança. Então temos que realmente... O tema é amplo, por uma pregação apenas de 2 horas ou 1 hora e pouquinho. Mas isso tem que estar no nosso coração. Há coisas que eram exclusivas da nação de Israel em relação ao sexto mandamento, que nós devemos olhar pela luz do Evangelho para saber se isso é para nós ou não. Amém? Por exemplo, acabamos de citar, lá era a família que tirava o mal, matava. Amém? Aqui já não é mais. Ninguém pode, né, matar sem que passe pelo Estado. É o Estado que mata. Se é o caso de matar, ou pune. Amém? Né? Existem estados que têm a pena de morte. O Brasil não tem. Amém? Mas é o Brasil, é o Estado que deve punir, aleluia, o transgressor. Uma outra coisa, né, ou uma coisa que os ímpios, em relação ao sexto mandamento, ímpios e ateus gostam muito de fazer de forma satânica, carnal e satânica, é usar a aparente contradição entre o sexto mandamento e o agir de Deus no restante do Antigo Mandamento, no Antigo Testamento. Então Deus fala para o povo, não matarás, ou não mate, amém? E Deus, o próprio Deus, né, e aí os ímpios, ateus, vai querer questionar isso aí, amém? E o próprio Deus manda Israel fazer guerra e exterminar povos inteiros, inclusive bebês. E aí, irmãos? Será que os filhos das trevas têm razão? Deus se contradiz? Ele manda não matar e depois manda matar? Não, irmãos. Não há nenhuma contradição, porque Deus é perfeito. O que facilita essa malignidade de ímpios e ateus é, por incrível que pareça, a dificuldade da tradução. Amém? Por isso que o tema da pregação é: não matarás ou não irás assassinar. Amém? Porque a tradução mais conhecida é essa que nós lemos: não mate ou não matarás. E pode ser traduzida assim? Pode. Mas não é a melhor tradução, porque ela dá margem a esse tipo de questão. Amém? Ela dá margem. A melhor tradução é muito parecido com... Tem vários textos bíblicos, né? É muito parecido com a tradução mais famosa que tem, o espinho na carne, de Paulo. Mas não expressa nem a metade do que Paulo... Espinho é espinho. Quem já teve um espinho no dedo? Incomoda, mas não é uma coisa assim, né, que te leva ao desespero a orar: Deus, retira esse espinho. Não, ali a tradução certa é estaca na carne. Paulo está ali citando um flagelo romano para matar os seus criminosos. Amém? Mas a tradução mais famosa é espinho na carne, que não mostra a realidade do que Paulo está falando. É fraca a tradução. Aqui o problema é matar. Pode ser traduzido assim? Pode. Mas o certo era: não irás assassinar. Amém? A palavra hebraica nesse texto, para não matar, é assar. Amém? Ou seja, é uma proibição que não é para todo tipo de morte. Amém? Mas sim uma proibição de todo assassinato violento. É isso que Deus está proibindo. Não mate de forma violenta ou fútil. Não tire de forma violenta ou fútil
a vida humana. Amém? É isso que o mandamento está falando. Não assassine ninguém. Amém? É quando há a intenção de tirar a vida humana de maneira premeditada. É isso que está sendo proibido. Por motivos de ódio, fúria, inveja, ganância e etc. Você planeja, você de forma maldosa, você vai lá assaltar a pessoa e além de assaltar ainda mata de maneira vil. Atira por atirar. É isso que está sendo proibido do mandamento. Não matarás. Não vai assassinar. Isso fica claro porque a palavra raçar, por exemplo, não é utilizada para a execução de assassinos. É outro termo. Então, é permitido matar aquele que mata violentamente. Ou a chamada pena capital, ou pena de morte. Ou para guerras. Quando você vai ver no Antigo Testamento falando de morte em guerras, amém? A palavra raçar, que é usada no versículo 13 do Decálogo, não é utilizada outras palavras, para morte em guerras, para a morte de assassinos, por exemplo. O curioso é que a palavra raçar também é utilizada para suicídio. Ou seja, aquele que se suicida, ele é considerado um assassino. Não vou entrar aqui, a gente já falou muito sobre isso, não é o tema hoje. Já nos outros casos, são usadas outras palavras no hebraico, distinguindo a palavra raçar apenas para o termo assassinar. Então essa palavra, eu não sei nem se eu estou pronunciando correto, mas essa palavra utilizada no versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo é específica para o assassinato de pessoas. Ou seja, o mandamento é uma ordem direta de Deus que proíbe um ser humano de tirar a vida do seu semelhante de maneira premeditada através da violência. Ainda neste tópico, em relação à nação de Israel, havia leis específicas, já que a gente está falando de outros tipos de morte, amém? Específicas em relação a diversos pecados passíveis de pena capital ou da pena de morte. Exemplos para Israel, tá? A gente tem que fazer essa distinção. Por exemplo, em Israel, o adultério tinha que ter pena de... É a passagem lá de Jesus, não levaram uma adúltera? Qual foi o erro dele? Só levaram a mulher, não levaram o homem, né? Mas os adultos deveriam o quê? Morrer. As famílias dos adultos deveriam apedrejar até a morte. Assassinato, né? Também. Homossexualismo deveria ser, pela nação de Israel, tirado o mal de Israel, a pessoa deveria ser morta. Sequestro seguido de morte. Incesto, quem praticasse incesto deveria ser morto. Filhos desobedientes aos pais deveriam ser mortos. Profetas ou falsos profetas deveriam ser mortos. Idolatria deveria ser punida com morte. Nem sempre Israel seguia, porque eles não conseguiram cumprir a lei, não é? Mas era distinto, mate. Aí alguém pode falar assim, calma aí, pastor, então vamos, né, alguém pode dizer, vamos fazer uma campanha aí para fazer leis que levem à morte todos esses que praticam esses pecados. Imagine, vamos matar tudo quanto é homossexual, matar tudo quanto é adúltero. É isso que a gente tem que fazer, diferenciação. Devemos lembrar, irmãos, já estamos indo para o fim, a pregação hoje vai ser curtíssima. Amém? Nós devemos lembrar, irmãos, amém? Que esse tipo de pecado que tinha que ser morto pela nação de Israel, amém? Homossexualismo, adultério, sequestro, incesto, né? Sequestro seguido de morte, incesto, desobediência aos pais, filhos desobedientes aos pais, falsos profetas, idolatria, que deveriam ser mortos, amém? E que não eram condenados está entendendo? Não eram condenados pelo mandamento, o mandamento não matarás. Era permitido por Deus para Israel, amém? Era algo para a nação de Israel, que tinha um relacionamento vindo da parte de Deus especial, que o Brasil não tem, que os Estados Unidos, China, Paraguai não tem, e nem o atual Israel tem esse relacionamento. Sabe aquele país que tem lá, Israel? Não tem esse relacionamento especial com Deus.
É algo do Antigo Testamento. Amém? Então, esse não é o ponto aqui. Não é criar leis para matar pessoas homossexuais, matar pessoas adúlteras. Não é isso que nós devemos lutar. Essa não é a luta da igreja. Mas isso aponta para algo. Amém? Uma coisa é certa. Estas leis e essas penas capitais que apontam para o dia do juízo. O que Israel deveria fazer contra esses pecados específicos é fazer aquilo que Deus vai fazer no juízo. Amém? Então nós já não precisamos fazer, porque Israel era para ser a coroa de Deus na terra. Um exemplo. Um relacionamento especial. Com a vinda de Cristo, esse relacionamento com Israel acabou. Amém? Especial com Israel. Então, você não deve matar o homossexual, o adúltero. Você deve pregar o quê? O evangelho para que haja o quê? Arrependimento. Por quê? Porque se não houver salvação, aí sim haverá condenação e morte. Morte eterna. Esse é o ponto. Porque uma certeza é certa, irmãos. Estas leis e essas penas capitais que apontam para o dia do juízo é verdadeira. Elas apontam para o dia do juízo. Por quê? Porque Deus não tem por inocente o culpado. Não é que Deus mudou na nova aliança e ele aceita o adultério, e ele aceita o homossexualismo, e ele aceita a desobediência aos pais, e ele aceita falsos profetas, e ele aceita a idolatria. Deus não aceita nada. Pecado continua sendo pecado. Só que Deus agora leva para o juízo final. A igreja não tem mais o poder de fazer isso. Deus não quer que a igreja faça isso. Amém? Mas isso aponta para o juízo final. Vamos ver na Bíblia? Amém? Para que não fique sombra de dúvidas. 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Para relacionar alguns desses pecados. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículo de número 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão, ou seja, os que praticam a injustiça, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo isso, irmão? É. Não herdarão. Ah, mas eles só não vão herdar. Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse 21. Versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Hoje, a pessoa que pratica o adultério, ela não vai ser morta aqui pelas mãos da igreja, amém? Ou até do Estado, amém? O homossexual hoje em dia não vai ser morto pela mão de ninguém, ou não deveria, porque se você mata um homossexual, realmente é crime. Amém? É o que eles chamam aí de homofobia, ódio ao homossexual, é crime. Amém? Da mesma forma que é crime você matar um hétero, amém? É crime, é assassinato. Amém? Você não vai sair matando as pessoas por causa desses pecados. Mas se não houver arrependimento, salvação, irmãos, Deus vai lançar no lago de fogo. Então, adúlteros
Você que trai a sua esposa, você que trai seu marido, a sua parte é no lago de fogo. Homossexuais, se vocês não se arrependerem, a sua parte é no lago de fogo. Mentirosos, a sua parte é no lago de fogo. Você, incrédulo, que não crê em Jesus e que confia nas suas obras, o seu lugar é no lago de fogo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. É isso. João capítulo de número 3, versículo de número 19. Você pode falar assim, então estamos perdidos, pastor. Porque Jesus fala que pecamos até por pensamentos. A Bíblia fala, né? A gente nem vai entrar, isso vai ficar para a segunda parte. Porque Jesus, quando vem, ele deixa o mandamento mais difícil ainda. Porque até por pensamento, até por ódio. Quando você odeia, você já está matando seu irmão. E vai cair aonde? No mandamento. A gente nem vai entrar nisso hoje. Aí você fala, estamos perdidos. Quem vai se salvar? É impossível. É impossível mesmo. Para os homens. Mas não é impossível para Deus. João capítulo 3. Arrependei-vos, pecadores. Devemos nos arrepender nós aqui nessa noite. Aleluia. João capítulo de número 3, Evangelho de João. Versículo de número 19. Diz bem assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O Evangelho veio, Jesus veio ao mundo, amém? E fala, idólatra, você vai para o lago de fogo, mas a pessoa amou mais as trevas. Adúltero, você vai para o lago de fogo, mas a pessoa ama os seus prazeres. Ela ouve o Evangelho, mas ela não quer, ela prefere os seus prazeres. O juízo virá. A ira de Deus virá. Não há como escapar. Versículo 20 continua. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Aborrece quem? O Deus vivo, Jesus Cristo. Aquele que se sentará no trono branco e julgará todas essas coisas. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, questionadas as suas obras. Eles não querem saber de Deus, eles querem se afastar de Deus. Não vem com esse negócio de evangelho para o meu lado. Eu faço o que eu quero da minha vida. Então o julgamento é esse. A luz veio, mas eles não querem saber da instrução, da verdade. Mas a esperança para o povo de Deus. Porque o texto fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Amou quem, irmãos? O seu povo. E o seu povo era o quê? Idólatra. O seu povo era o quê? Homossexual. O seu povo era o quê? Adúltero. O seu povo era o quê? Incrédulo. O seu povo era o quê? Péssimos pais. Péssimos filhos. Péssimas mães. O seu povo era o quê? Tudo. Nós aqui, irmãos, éramos pecadores, miseráveis, não éramos melhor do que ninguém. Todos nós aqui sabemos os pecados que cometiam e a luta que nós temos por graça contra os pecados que ainda tenazmente nos assediam. Mas Deus amou. Deus teve misericórdia com todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 35. O pai ama o filho. Texto que o irmão Leonardo já leu hoje. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no filho tem o quê? A vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, o que eu tenho para falar para a igreja hoje, e eu não sei, Deus é que sabe aonde esse áudio vai chegar, mas o que eu tenho para falar é só a salvação em Jesus Cristo.
Então, adúltero, vá a Cristo. E Ele perdoa os seus pecados e te faz um homem novo. Feiticeiros, vão a Cristo, porque Deus perdoa os seus pecados e fazem de vocês homens e mulheres novas, nova criatura. Idólatras que se prostram diante de imagens, arrependam-se e parem de usar o nome de Cristo em vão, e vão a Cristo, ao Cristo da Bíblia, e Ele perdoará o pecado de vocês e fará de vocês nova criatura. Mentirosos, vão a Cristo e Ele perdoará vocês. É o Filho de Deus que salva, porque o homem não consegue se libertar da escravidão do pecado por si só. Vão a Cristo, esse é o convite do Evangelho. Vão a Cristo, porque há um que é Rei, soberano, que tem poder sobre todas as coisas, e Ele é que vence o pecado por nós. Ele perdoa e nos dá poder para lutar contra o pecado. Essa é a vida do cristão. Só há salvação em Cristo Jesus. E uma vez salvo, nosso Deus, o Espírito Santo, nos leva a um arrependimento sincero diante do Pai, de Deus Pai, e uma luta diária contra esses pecados. Essa é a nossa vida. Nós agora fomos arregimentados por Deus, salvos para lutar contra esses pecados. Isso é um cristão verdadeiro. Amém? Nós lutamos contra o nosso pecado. Nós lutamos porque Deus nos deu o poder para isso. Irmãos, coloque-se de pé, vamos orar.